Apesar das liberações de vários setores da economia, muita gente ainda trabalha home office, aquele trabalho em casa em que a empresa, para evitar a aglomeração das pessoas, permitem que o trabalhador vá para casa e de lá realize as suas atividades. Mas a pergunta é: como manter uma postura correta, não prejudicar a coluna, mesmo estando em casa? O Balanço Geral vai tirar dúvidas sobre esse assunto, seguindo logicamente as regras de segurança. Nós estamos aqui com o médico ortopedista Dr. Felipe Zamboni, meu amigo que trabalhamos junto em clínica médica na cidade de Camboriú. Tá lá fora, eu tô aqui no estúdio. Zamboni, não posso te dar aquele aperto de mão, aquele abraço, até por causa desses cuidados estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Agora, muita gente, doutor Felipe, vai para casa trabalhar, senta naquele sofazão, vira de um lado, do outro, o sofá é gostoso, mas depois levanta com aquela dor na coluna. O que a gente deve fazer, doutor Felipe, para cuidar da saúde trabalhando em home? Boa tarde para você. Boa tarde, Caleb. Boa tarde aos espectadores. Obedecendo, né, as regras atuais aí de cuidados que a gente tem que ter, né, com o coronavírus. O que acontece, Caleb, é que em casa, esse chamado home office, ou trabalho de casa, ele acaba sendo diferente, né, ergonomicamente do que a gente está acostumado nas empresas ou nos locais de trabalho. Então, a gente acaba ou fazendo isso deitado num sofá, ou deitado na cama, ou com posições não muito adequadas. E isso, por algumas horas a fio, acabam levando a dores articulares, dores nas costas. Então, não é uma coisa que a gente estava acostumado. Fora que também existe a questão da imobilidade. A gente não está fazendo as atividades físicas que a gente costumava fazer ou com a mesma mobilidade que a gente tinha antes. Então, interfere bastante na parte física, com certeza. Agora, doutor Felipe, é interessante durante essas atividades em casa, em que a pessoa às vezes fica lá numa posição por muito tempo, dar aquela levantada, aí vai lá, pega a perna aqui, puxa a perna daqui, ó, tô até com dificuldade, tá vendo? Agora me diz uma coisa, esses alongamentos são importantes para a manutenção da saúde da coluna, da postura, do cuidado que a gente deve ter? Sim ou não, doutor? Com certeza, Caleb, com certeza. Algumas vezes ao dia, se possível, você deve procurar um espaço dentro de casa para fazer alongamentos, alguns exercícios. Com essa pandemia, a gente vê bastante coisa aí na internet, propiciando isso, né? Próprios educadores físicos fazendo vídeos que ensinam como fazer alongamentos e fortalecimentos em casa. Então, tem sim como fazer isso em casa e também prestar atenção no local que você vai trabalhar. Programar um espaço da casa para que você coloque uma cadeira confortável, uma posição confortável, para que você possa trabalhar de uma forma mais adequada possível, evitando então esses problemas, né? Essas dores musculares e dores articulares. Com certeza tem essa possibilidade. Vamos lá, doutor Felipe tem as perguntas aqui no Balanço Geral. Por exemplo, coloca na tela, produção, existe a possibilidade? Eu olhei por aqui mesmo. Ó, o Carlos diz assim, ó, na última semana trabalhei em home office, mas é quase impossível manter a postura em casa. Fiquei praticamente todo horário de trabalho trabalhando no sofá. E aqui esse sofá, doutor Felipe, é um vilão, principalmente para quem tem um problema chamado de nervo ciático, que dá aquela inflamação. E aí, doutor Felipe, o sofá tem que colocar aquela almofadinha atrás das costas, assim, né? Colocar também algo que possa servir para colocar o computador, para a pessoa não ficar mais para lá do que para cá? Com certeza, Caleb. No sofá todo mundo percebe, né? Você acaba sentando de uma forma mais normal e com o passar dos minutos você vai escorregando, né? Então isso acaba gerando uma sobrecarga, a coluna fica torta, a lombar começa a doer. Então eu não diria que o sofá seja o local mais adequado para você trabalhar por longos períodos. Se for um curto período, não vejo problema, mas por longos períodos você tem que ter um local mais apropriado, uma cadeira adequada, mesmo porque às vezes você passou a noite inteira deitado e de manhã você vai continuar trabalhando deitado, então você vai permanecer na mesma postura por muitas horas consecutivas, isso acaba não sendo legal.
Doutor Felipe Zamboni daqui a pouco está com a gente, médico ortopedista, respondendo mais dúvidas da nossa população, que as mensagens não param de chegar. Ficamos aqui com o médico ortopedista, doutor Felipe Zamboni, para tirar suas dúvidas e temos muitas participações em relação a essa situação. Em razão do distanciamento social, ele está aqui no pátio, né, da NDTV, no Morro da Cruz, e nós estamos aqui no estúdio. Doutor Felipe Zamboni, me ouve? Está tudo certo aí com o seu áudio? Tudo ok? Vamos lá então. Quais são as outras dicas? Me diz uma coisa, quanto tempo em média uma pessoa pode ficar sentada realizando o trabalho sem que se levante, doutor Felipe? Oi, Caleb, tudo bem? O ideal é que esse tempo seja em média de 45 minutos e no máximo 1 hora. Então, a cada 45 minutos ou 1 hora, que a pessoa levante, vá à geladeira, tome uma água, alguma coisa assim, faça algum alongamento durante uns 5 minutinhos, que seja, e depois pode retornar à mesma posição para o trabalho. Está aqui com a gente na tela do Balanço Geral, vamos saber as perguntas da nossa comunidade. Estou tendo aula de forma online, né? Qual a dica para manter a melhor postura das crianças? A Elô, tá vendo a criançada participando, doutor Felipe? Pois é, que legal, está tendo bastante dúvida em relação a isso, porque a criançada está toda em casa, né? Então, a mesma coisa que eu falei anteriormente, Caleb, de preparar um cantinho da casa com uma cadeira confortável, coloca o computador em cima da mesa, para que a criança fique numa posição adequada, como se estivesse na carteira na sala de aula. Então, se possível, a família preparar um lugar específico para isso, até para que a criança consiga se concentrar mais para as tarefas, né? Tem mais perguntas? Vamos à tela do Balanço Geral. Quem está com a gente? Railda. Estou trabalhando muito tempo em pé e sinto muitas dores na coluna. Como faço para amenizar estas dores? Veja, Caleb, existem vários motivos para que ocorram essas dores, tá? Primeiro, ela tem que fazer uma avaliação e ver se ela tem alguma patologia, algum problema realmente na coluna que leve a essas dores. Se for postural ou apenas muscular, isso aí com certeza obterá uma melhora com ou fortalecimento muscular ou talvez inicialmente um trabalho de fisioterapia. Mas ela teria que fazer uma avaliação para ver se não tem nenhum problema nessa coluna. Agora, doutor Felipe, qual é a altura correta que o computador deve ficar? Porque as mesas são muito baixas naturalmente. Aí a pessoa está com uma cadeira, vamos lá, a mesa de jantar, do almoço, que muitas vezes também não tem aquele dispositivo para a pessoa baixar a cadeira ou levantar. E aí o pescoço fica meio encurvado para baixo e a pessoa fica horas e horas e horas ali trabalhando desta maneira, sem que o computador tenha um suporte. Qual é a altura correta da utilização do computador para não gerar essa dor lombar? Certo, Caleb. O ideal é que ele fique, as suas mãos fiquem a mesa fique mais ou menos na altura do cotovelo, tá? E o computador um pouco abaixo do nível da cabeça, para que você não precise abaixar muito ou nem ficar com a cabeça em extensão excessiva. Então, o ideal é que a mesa fique mais ou menos ao nível do cotovelo ou ao nível do peito. Essa seria a posição mais adequada. Agora tem muita gente fazendo home office, os maridos ajudando as esposas na hora de fazer aquela limpeza, dar aquela geral na casa, e esse cuidado das atividades do dia a dia também nós devemos cuidar na postura. Até na hora de pegar um balde cheio d'água, né, para passar aquele pano para deixar tudo limpinho, ou você acha que tem marido que não faz isso? Claro que tem, eu ajudo, eu faço, por que você não pode fazer? Ah, bonitão, não aprendi, aprenda agora, vai, contribua, ganhe lá, vai regando lá a rosinha, né, a florzinha do seu amor, tá romântico o negócio aqui. E aí, doutor Felipe, esses cuidados do nosso dia a dia, dessas atividades diárias, para quem talvez não está acostumado e agora está no período de quarentena em casa, também devem ser tomados? Quais são as principais queixas dos seus pacientes, por exemplo, desses acidentes domésticos que podem acontecer e gerar problemas na coluna? A maioria realmente é por levantar peso de forma inadequada. Então, realmente na hora de levantar um balde ou algo pesado, que seja feito de maneira correta, então se ajoelhe para levantar os objetos sem encurvar a coluna. E tem também, ocorre com frequência escorregar em piso molhado, né? Então cuidado na hora de fazer a faxina,
os pisos molhados acabam levando bastante acidentes, escorregando com torções de tornozelo, joelho. É comum esse tipo de lesão. Tem que se cuidar. Dr. Felipe Zamboni, médico ortopedista, ao vivo aqui no Balanço Geral, tirando as suas dúvidas. Você que está sempre ligado no BG. Obrigado, Dr. Felipe. Obrigado, Caleb.